Oi, pessoal, aqui é a Paty do canal Intuici. Como vocês estão? Dando sequência aos vídeos sobre as cartas do baralho cigano. Hoje eu vou falar sobre a carta da árvore. Vamos começar? Mas antes, eu vou pedir aqui para vocês já deixarem um like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigada. A carta da árvore, ela representa ali o número 5, elemento terra. Planeta indo para a astrologia é Saturno. Na lâmina, ela traz o 7 de copas. O signo que representa é Capricórnio. O orixá é Oxóssi. Quando perguntamos sim ou não, ela responde como um sim. É uma carta muito positiva. E em relação a tempo, quando a gente está perguntando sobre a questão de tempo, ela fala de um longo período. Ela é uma carta mais lenta, né? Então a gente pode estar falando aí de um ano ou até mais. Vai depender das cartas que estão em volta, ok? A carta da árvore, ela tem como principal símbolo a vida. Ela pode ser, quando a gente fala de temas, né, no baralho cigano a gente usa bastante essa questão de temas quando você quer tratar, principalmente ali na mesa real. Ela traz como tema a saúde, ela fala de estabilidade, crescimento. Assim, olhando ela, essa questão das raízes, então ela remete à família, ancestralidade, tradição, costumes, cultura passada. Algo que vai, às vezes, tratando de um assunto muito específico, algo que vai crescendo com raízes fortes e bons frutos, traz a questão da fertilidade em todos os sentidos, tá? Aqui ela não é uma carta específica de gravidez, mas ela tem essa energia. Aí, mais uma vez, vai depender das cartas que estão em volta. Sobre a árvore, também a gente pode falar do percurso da vida, recursos internos, resiliência, uma situação que está bem enraizada, algo que se desenvolve lentamente. Ela também pode falar de silêncio, nutrição. Quando estamos falando de personalidade, você quer saber sobre uma pessoa, as características? Pode ser uma pessoa sincera, uma pessoa com os pés no chão, pessoa mais realista, né? Porém, ela pode falar de uma pessoa um pouco teimosa e que dificilmente muda de opinião. Fala de estabilidade financeira, uma pessoa estável financeiramente, emocionalmente e na saúde. Pode ser alguém que trabalha na área da saúde ou é um ambientalista, algo que esteja voltado ali com a natureza, tá? E aí vocês adaptem para a questão em si. Então, com as questões de muitas profissões mais atualizadas, aí você pode ver com as cartas próximas ou conversando ali com a consulente, tá? Pode ser uma pessoa que trabalha com cura ou terapias holísticas. Podemos estar falando aqui, como é uma carta que fala de saúde, a gente pode estar falando de um paciente. Também pode estar falando de antepassados. Como eu já mencionei, ela fala da família, né? Então, também traz essa característica. Sobre amor e relacionamentos, aqui, quando ela aparece, ela está falando quando a gente já tem uma relação, fala de uma relação segura e bem estruturada, alguma relação. A gente pode até entrar aqui na parte de amizade também. Algo que vai se desenvolvendo aos poucos. Lembre, ela é uma carta lenta, ela cria raízes, então é algo que vai ali aos poucos. É como se fosse uma plantinha que você tem que regar. Então, você sabe que ali, você fazendo passo a passo, a tendência é que aquilo dure bastante tempo, aquela relação. Fala de um relacionamento de longa data, que pode ser sentimental ou de amizade, dependendo das cartas próximas. Ela também, às vezes, fala aqui de uma relação, né, indo para o lado mais negativo. É uma relação que caiu na rotina, na mesmice, sem novidades, que ela está estagnada, tá? Sobre trabalho e área financeira. Aqui, ela pede que tenha paciência para colher os frutos do trabalho ou projeto, pois é algo que demora um pouco. Mesmo não vendo os resultados, se caso alguém pergunte, mas sei lá, estou há muito tempo lá, as coisas não acontecem, ou uma pessoa mais ansiosa e fala, e aí, quero saber se vai dar certo. Então, a mensagem aqui é, olha, você não está vendo os resultados, mas não pare o que você está fazendo, porque os frutos, eles vêm, né? Sobre a área financeira, que ela pede um planejamento. Então, dependendo da pergunta, se a pessoa pergunta como que está a área financeira dela aqui, é uma área que está estabilizada.
como uma dica, algo nesse sentido, ela pede um planejamento e estratégia. Vai depender da posição que a carta cair, tá? Sobre dinheiro, ela fala de um dinheiro que não está sobrando, por isso ela aqui seria uma dica, né? Por isso é bom você continuar economizando e equilibrando as contas e logo será recompensado. Sobre saúde, ela já tem essa energia, né, de saúde, ela já traz, né, essa característica por si só. Então, de forma geral, ela indica uma boa saúde. Quando estamos falando ali dos órgãos, ela está falando dos pulmões, vias respiratórias. Ela lembra a parte do pulmão, né? Aquela parte, lembram as raízes, né? Então, fica fácil de lembrar, né? Quando você está fazendo um atendimento, você pergunta sobre essa questão e a pessoa, na parte de doenças, né? Se aparecer, aí tem que ver, né? Se a pessoa tá predisposta, né? Nesse sentido. Então, seria ali pulmões, vias respiratórias, esqueleto, ossos, fala do DNA, porque tem a questão familiar, genes, gengivas. Pode falar de uma doença a longo prazo, ou uma doença hereditária. Se a pessoa não está passando por problema de saúde, essa carta indica que ela está saudável, ressaltando. Então, aí na hora, ali na conversa, você pergunta: você está se alimentando bem, fazendo exercício, cuidando da mente, da espiritualidade? Porque ela é uma carta muito arroz com feijão. Se a pessoa está fazendo tudo certinho, tá tudo certo. Você está seguindo o fluxo da vida. Sobre o lado sombra e lado negativo da carta, mais uma vez, dependendo ali da posição que a carta sair, né? Se você está falando de uma parte de desafio, enfim, ela fala de rigidez, ela fala de algo inflexível, né? Inflexibilidade, de teimosia, de monotonia, de tédio, de preguiça. Lembrem, né? A árvore é algo parado, né? Ela tá ali, ela não se movimenta dali, né? Ela tem as raízes que estão crescendo ou não, enfim. Mas ela passa nessa imagem de algo parado. Então, quando você olhar para ela, lembre-se dessas características, que fica mais fácil. E como conselho, a gente pode dizer, né, que quando alguém pede um conselho, ou para a gente mesmo, às vezes tirando ali, né, a carta do dia, ela fala assim que mesmo que por um longo prazo a estabilidade chegará, mas é importante se planejar e se estruturar. Para alcançar o que almeja, é uma carta que fala de trabalhar duro, ter paciência, que a vitória é certa. E não esqueça das suas raízes e a referência dos seus antepassados. Gente, então é isso. Trouxe um pouco das características da carta da árvore. Obrigada se você chegou até aqui. Espero que tenha gostado dessa aula sobre a carta da árvore. E eu vou pedir aqui, né, para você deixar aqui embaixo nos comentários, me contando se você gostou, se ficou alguma dúvida, se você tem sugestões, né? Se você joga com baralho. E aqui comenta, eu vou ler e responder com toda certeza. E não deixe de acompanhar o canal, pois a próxima carta que eu vou falar vai ser a carta das nuvens, tá? E obrigada mesmo. Tchau, tchau.